rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Dessa vez sou eu aqui falando, depois de sei lá quanto tempo que eu não solto um vídeo desse tipo, mas pretendo agora voltar a fazer esse tipo de conteúdo de diversas formas. Pretendo postar muita coisa relacionada à performance de CS, contar mais da minha história também, da forma como eu penso as coisas e de uma forma geral tentar ajudar a comunidade e as pessoas que buscam, assim como eu já busquei um dia, se tornarem profissionais, viverem de CS, e até mesmo para quem não almeja tudo isso, mas quer ser um jogador melhor, quer ser um competidor, mesmo que de forma... Bom, galera, então esse vídeo aqui, na verdade, é porque eu gostaria de me comunicar com todo mundo que me segue sobre tudo o que tem acontecido na minha carreira, de uns anos pra cá. O fato de eu ter ficado sem Twitter, né, pra quem não sabe, durante 6 meses eu não tive acesso ao meu Twitter, foi de novembro de 2022 até a metade de 2023. Esse fato me atrapalhou muito em relação à minha comunicação com a comunidade, com a minha fanbase. Então, desde que eu saí da casa, da lineup ativa da casa, eu não me comuniquei da forma como eu gostaria das coisas que estavam acontecendo e das minhas pretensões futuras. Eu fiquei na Sharks de 2017 até mais ou menos setembro, outubro de 2020. Na verdade, sob contrato eu fiquei até no início de 2021. Mas enfim, a Sharks foi um lugar onde eu consegui desenvolver um trabalho de longo prazo, né, com o núcleo do time ali sendo basicamente inalterado na maior parte do tempo. A gente sempre teve acesso a uma estrutura legal na Europa. Depois da Sharks passei por times como o MBR, o Plano, 00 Nation e agora a Case foi meu último time que eu participei. E houve algo em comum em todas essas experiências que eu tive pós-Sharks, que foi o fato de que, infelizmente, as lineups não duravam por N motivos, né? E existem também questões relacionadas a coisas mais complexas que envolvem o que cada um quer, né? O que cada jogador busca para si, o que o time busca para si, como as coisas são feitas e são estruturadas, são montadas. Porque toda equipe de CS, na verdade toda equipe de qualquer coisa, de qualquer negócio, de qualquer esporte, toda equipe tem líderes e tem pessoas que são responsáveis por liderar um projeto. E geralmente essas pessoas ditam, de alguma forma, o caminho que o time leva, o modo que o time lida com as coisas e tudo mais. E durante todas essas experiências que eu tive, eu conheci jogadores incríveis, joguei com muitos jogadores experientes, saí da minha zona de conforto diversas vezes, ou seja, eu era um cara que dentro do jogo, eu fazia a função de entry fragger. E aí quando eu joguei na lineup da 00 com VSM, Malbis, Coldzera e Trai, eu mudei completamente a minha função, porque era o que o Cold queria de mim. Então eu saí da minha zona de conforto e nesse momento, por exemplo, em outros também, mudei de posições para deixar outros jogadores mais confortáveis, enfim. Mas tudo isso contribuiu para que o crescimento acontecesse, porque a gente tem que sair da zona de conforto para a gente crescer, né? Então hoje eu me sinto muito mais versátil. Mas voltando aqui, todos esses projetos infelizmente não tiveram uma durabilidade que eu gostaria que tivesse, né? Então o trabalho feito ali todo dia infelizmente não durou muito tempo e infelizmente também a pressão acaba às vezes atrapalhando um pouco, porque às vezes você está muito na cabeça sobre os resultados e não sobre o progresso em si, ou sobre o que você tem que fazer para alcançar progresso, qual que é a sua base, né? Qual que é a sua base de trabalho. Então tudo isso eu acho que é importante para o desenvolvimento de um time no médio/longo prazo,
e que eu julgo hoje que talvez tenha faltado um pouco em alguns momentos nesses projetos que eu estive. E falando um pouco mais sobre o último projeto que eu estive presente, que foi na Case, a Case é uma excelente organização. O Casemiro, né, o dono do time, ele entrou em contato comigo para me contratar. A gente já tinha tido uma aproximação na época que eu jogava pelo Plano. Eu estava no México jogando pelo Plano, ele já tinha tido interesse em mim, né, eu como jogador ali, mas naquele momento eu não quis me desvincular dos meninos porque sentia que eu tinha muito que aprender com eles ainda. Então eu resolvi negar, né, com muito respeito, obviamente. E aí, de novo, o Casão, quando eu saí da 00 Nation, na época do Coldzera e do Try do Malbos do VSM, do Rig, eu fiquei no banco de reservas por algum tempo. E aí, nas propostas que chegaram, quando chegou da Case, eu entendi que primeiramente era um time que ia ter base na Europa, então eu ia continuar jogando em solo europeu. E que tinha uma ótima estrutura, né? Então esses foram os meus motivos para que inicialmente isso me interessasse, né? E ao longo do tempo da minha carreira, hoje eu tenho quase 24 anos, estou com 23 para fazer 24. Eu estou há 6 anos já jogando fora do país, competindo, né, em alto nível brasileiro e também internacional em alguns momentos. Então a minha bagagem já é uma bagagem considerável, né? Então eu também sentia que ao entrar nesse projeto, eu também teria mais voz, que é o que eu busco hoje para mim, mais voz e mais influência no caminho do time. Porém, não foi bem assim que as coisas aconteceram ali. Eu acabei não tendo a voz que eu esperava que eu fosse ter, e isso foi aos poucos me frustrando, e as divergências ali de ideias, de filosofias de trabalho e tudo mais com a galera acabou se tornando uma coisa um pouco desgastante no longo prazo ali, no tempo que a gente ficou junto. E apesar de algumas partes tentarem resolver, acabou não dando certo, e isso é também completamente aceitável, é normal. E aí eu optei por sair mesmo e deixar de jogar com eles, porque eu não estava de fato me sentindo bem ali dentro. Mas a Case foi uma excelente organização. Cara, basicamente foi a melhor organização que eu já joguei. Os caras proporcionam uma estrutura fantástica lá em Madrid. E, enfim, agora aqui no Brasil eu acredito que eles também vão fazer alguma coisa legal para os meninos lá que eles têm agora. E após essa escolha que eu tive e tudo que aconteceu, eu cheguei à conclusão também de que hoje em dia no CS, para mim, para o que eu preciso, eu gostaria de ter uma influência como líder, né? Porque, primeiramente, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, né? Então, com as pessoas que eu me relaciono, eu me comunico muito, eu converso, sei expor minhas ideias. Durante a minha carreira no CS, eu sempre fui um cara que naturalmente falava e expunha suas ideias e discordava quando não concordava, enfim, sempre fui assim. Mas eu nunca fui de fato um líder de um time. Sempre foi algo natural da minha parte. Eu acredito que chegou um momento da minha carreira em que eu esteja me sentindo apto a tomar esse passo adiante, no sentido de conseguir estar à frente, seja como líder e capitão, ou seja como um second caller, ou enfim, o que eu busco hoje é um time onde é um espaço onde eu consiga de fato exercer o meu melhor, não só como jogador, mas como pessoa. Então isso exige de mim um espaço para que eu consiga expor as minhas ideias, que eu consiga mostrar para as pessoas como eu penso em relação à filosofia de jogo, em relação a tudo, né? E para isso acontecer, há que existir primeiro uma relação de confiança entre as pessoas, né? Então, desde o momento em que eu saí da casa até agora, que agora nós estamos no mês 9, né? Então faz quase 5 ou 6 meses aí que eu saí do time. Depois de um tempo,
surgiram algumas notícias nas redes sociais, né, da Dust 2, sobre o meu projeto, né, que eu estava montando com uma galera. Minha ideia foi a seguinte: eu vou buscar pessoas que eu julgue ter potencial, jogadores com potencial de crescimento, jogadores, se possível, novos, e jogadores que vão comprar a minha ideia, né? Qual é a ideia? Como eu vejo o jogo, como eu penso que um time tem que se desenvolver, quais são as bases que um time tem que ter para se desenvolver, e confiar em mim como líder e capitão do time. Então eu montei uma filosofia de jogo, né? Ou seja, tudo que eu tinha na minha mente, não tudo, mas algumas coisas que eu tinha na minha mente, coloquei no papel para que seja mais fácil de ser explicado, porque é muita coisa que a gente sabe. Então às vezes as ideias não são tão conexas, né? E quando você coloca no papel isso facilita de acontecer. E aí eu fui conversando com vários jogadores, né? Então, a primeiro momento, eu fui atrás do TRK e do VSM, que eram dois jogadores que a gente tem uma amizade, enfim, o fluxo ali já estava meio miado, né? E aí a gente estava nós três e tudo mais, aí o VSM chamou o History, que é um menino que eu gostei muito, um menino de ouro, moleque que eu tenho certeza que vai ter muito futuro no CS, se ele tiver a cabeça no lugar, e eu sei que ele tem, então eu acredito que ele vai longe. Também juntou com a gente, e aí a partir dessa lineup inicial aí do History e tal, ele me indicou o Exp, que é um coach, que foi coach da Arctic no ano passado, coach que ganhou vários títulos nacionais aí, é um cara que foi meu braço direito todos esses meses. A gente conversava basicamente todos os dias para fazer o nosso projeto acontecer. E foi muito legal ter conhecido um profissional como ele, um coach que tem a metodologia que ele tem, me surpreendeu muito, porque eu não tô acostumado a ver esse tipo de coisa no cenário. Então foi uma grata surpresa. E aí, ao longo do tempo, as coisas vão se transformando, e como é um projeto que não tem nem organização, nós estamos juntando pessoas para comprarem uma ideia. Infelizmente isso não segura muito, porque existe proposta de outros times, existe a dúvida do fato de se a gente vai conseguir ou não um patrocinador, que foi o que acabou não acontecendo. Então existem várias coisas que permeiam montar um projeto que dificulta. Então daqui a pouco a gente teve que trocar jogador, aí a gente chama outros caras, aí alguns nomes também que passou pelo nosso projeto aí que foi publicado, foi anunciado publicamente. Ponter, que é um excelente jogador também, moleque, mano, manda demais, tá jogando muito, Pontinho, tenho certeza que ele vai voltar aí em breve em campo. Ponter, o Vlad, o Short, o Tourney, enfim, vários caras aí que passaram com a gente, e com certeza, e o Nero também, seria o nosso analista. Então foi uma lista de jogadores que a gente selecionou com muito cuidado, que eu conversei com todos eles, né, que eu expus as minhas ideias e que estava caminhando, né. Então, onde eu quero chegar com isso, galera? Tudo isso. A verdade é que não deu certo, né? Será que isso significa que eu falhei? Eu não vejo dessa forma, sinceramente. Porque o que eu penso, o que estava ao meu controle, eu fiz da melhor forma que eu podia. Me dediquei pra parada de corpo e alma, mano. E no final das contas acabou não dando certo por motivos externos, né? Então, assim, eu acredito que isso foi muito importante pra mim, porque mostrou o caminho que eu quero seguir, mostrou que eu de fato quero seguir esse caminho de liderança, né? E mostrou também que é muito importante eu mostrar para as pessoas quem eu sou, quem é o Léo da RK, né? Não é só aquele cara que fica fazendo live jogando FPL e jogando
MM, né? E o que eu tenho a oferecer para as pessoas e possivelmente para times, né? Então, no momento, eu cancelei, entre aspas, né? Deixei de lado essa parada do projeto, porque infelizmente a gente não encontrou um patrocinador. Mas eu estou no momento focado agora na criação de conteúdo em relação ao CS, a parte mais competitiva, a parte de performance. E eu espero fazer isso com uma frequência boa, para que eu possa, primeiramente, me autoafirmar as coisas que eu já sei e que eu vou parar para pensar novamente, com certeza, falando com vocês. Isso é muito positivo para mim. E segundo, para compartilhar conhecimento, porque sempre é bom a gente aprender, sempre é bom a gente ter pessoas ao nosso lado que nos elevem, né? Eleve o nosso nível de inúmeras formas, não precisa ser só relacionado a jogo. Então, espero contribuir para o crescimento aí de quem esteja assistindo agora, nem que seja 1%, né? Então, basicamente é isso, rapaziada. No momento é isso. Eu estou sob contrato com a casa ainda, por algum tempo. Então, acredito que, espero que ano que vem eu consiga resolver a minha questão contratual com eles. Mas, de qualquer forma, eu também espero ano que vem encontrar uma equipe que atenda esses critérios que eu disse para vocês, sobre eu ter influência, né? Eu acredito também que o cenário brasileiro tá bem mais evoluído, né? A época que eu saí daqui pela primeira vez é impossível você cogitar ficar aqui para competir, né? Quando a gente tava falando de alto nível, né? Mas hoje em dia eu acredito que o cenário está bem desenvolvido, tem muitos qualificatórios, tem vários campeonatos legais rolando, tem muitas equipes aí investindo, então tá legal. Então, assim, vamos ver o que vai acontecer. Mas basicamente é isso, galera. Estou no momento como streamer e criador de conteúdo, então esperem muito conteúdo pela frente aí. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Muito obrigado a todo mundo aí, a você que acompanhou e se interessou por essa história aí que eu contei, essa minha historinha. E espero vocês numa próxima. Fechou, rapaziada? Tamo junto. Deixa aquele follow aí, dá um like, compartilha com os amigos. Tamo junto, até a próxima.